Tá? Estou começando a gravar. Agora estou gravando, não aparece para vocês gravando? Sim. Ok. Buenos dias, então, vamos continuar com a classe. E hoje eu ia lhe explicar para vocês como desenhar o lugar geométrico das raízes. Sim? Se vocês viram ayer, hacemos um lugar geométrico a mano, resolvendo a equação característica. Pero isso não é muito bueno quando tenho uma função, por exemplo, com 4 polos, 5 polos, ou uma ordem maior. Então, por isso, existem regras, tá? E essas regras são para como deburrar o lugar nas raízes. No caso aqui, vamos sempre considerar que a ganância é positiva. Bem? Se tem qualquer dúvida, vamos a perguntar. Vamos considerar cá a mesma função de transferência que estávamos usando antes, tá? Que em laço aberto, que o at de S era igual a 0, não? Que era igual a isso. Por que vamos usar essa? Para simplesmente explicar o que estávamos fazendo. Correto? Sim? Então, início e final de trajetória, tá? O lugar, onde começou o lugar geométrico que nós outros estávamos vendo antes? Em que ponto começou? Alô, quem me pode ajudar? ¿4 y en el 0? Começou? ¿En el -4? 0 e -4. E quem era o 0 e -4? Eram os polos de laço aberto, sim? Então, se a trajetória do lugar das raízes empieza em los polos de laço aberto, tá? Sempre empieza nos polos de laço aberto, com K igual a 0, e terminam em los zeros de GS o infinito, tá? O zero infinito é quando K vai infinito. Então, para esse sistema, o que temos aqui? Quais são os polos? Quantos polos tem esse sistema? A função de laço aberto. A função de laço aberto é essa, KS mais S mais 4. Quais são os polos desse sistema? 0 menos 4. 0 e -4. Então, o que me diz isso? O lugar geométrico eu vou ser em verde. Me diz que no ponto -4 e no ponto 0... Opa. Ai. Eu não quero isso. No ponto 4 e no ponto 0, que tenho? Ai, perdão. Oi, hoje minha mano tá... Como frio, parece que me hizo... Perdão. Tá. No ponto 4 e no ponto 0, o que tenho? Tenho os polos iniciais, sim? E que me diz aqui? Que meu lugar geométrico das raízes empieza K, isso implica que K é igual a 0. Tá claro? Com K igual a 0, e isso é óbvio. Qual é a minha equação característica? Vamos pensar na equação característica, tá? A equação característica, qual é a equação característica? Seria quanto? 1 mais K, S mais 4, sim? E isso tem que ser igual a 0, tá claro? Sim? Tá? Quando K igual a 0, nota, se K igual a 0, o que passa K nessa equação? Para que isso seja satisfeito. Se K igual a 0, alguém está com a câmera aí que me escuta bulha. K igual a 0, o que passa? Quando K igual a 0, para isso ter solução, essa equação é isso, não? S mais 4 igual a 0. E isso é 0 quando? Quando um polo está na origem, então vai ser os polos do sistema. Estão de acordo? Sim? Pero imaginem a hora que eu tenho uma equação característica diferente. Tenho outra equação característica, vou borrar aqui hacia abaixo. Quero que vocês pensem um pouco. Tá? Vou ser uma função genérica. Sim? Vou assim, um K, um somatório de S mais a N, N variando de 1 a N barra, tá? Sim? E
Aqui vou fazer os polos, que vai ser... Aqui não é o somatório, desculpa, é o produto. É o produto e os polos vão ser o quê? O produto também de I variando de 1 a M, tá? De S mais a M. Melhor vou fazer isso numa pizarra, perdão. Aqui vamos complicar a vida, não? Então, vamos fazer uma pizarra e vamos fazer isso. Imagina que eu tenho uma GSH de S, que é igual a isso, tá? Que é um K, um produto de N variando de 1 a N barra, de S mais a N, sim? E aqui vou ter um produto de I variando de 1 a M, de S mais BM. Tá bem? Sim? Tá. A equação característica vai ser o quê? Vai ser 1 menos K, 1 mais K vezes esse produto de S mais a N, sim? Aqui N variando de 1 até N barra, e aqui sobre π I variando de 1 até M. S mais BM. Até aqui tá bem? Isso é igual a zero, sim? Isso é a equação característica. Então, claro aqui? Então, os polos do sistema vão ser o quê? O que anulam essa equação característica. Estão de acordo? Alô? Me Sí. escutam? Sí, Sim? profe. ¿Se Tá. escucha? O que passa quando K igual a zero? Quais são os polos em laço aberto são quem? Quem são os polos em laço aberto? Quais são os polos em laço aberto? Donde el denominador se anula. Menos BM, não? Os polos em laço aberto são menos BM, não? Sí. E M variando de 1 a M. BI. Ai, não é BM, desculpa, aqui deveria ser I, nada me dijo isso, não? Desculpa. Perdão. Coisas que passam. BI, I variando de 1 a M. Correto? Vamos considerar que M igual a 4 e N igual a 3. Tá? Só por N barra igual a 3. Sim, para simplificar aqui. Então, eu tenho 4 polos e tenho 3 zeros. Tá vendo? Então, quando K igual a 0, onde começa o lugar das raízes? O lugar das raízes empieza onde? Empieza quando K igual a 0. E onde estão esses valores? Se resolve essa equação, qual é a solução dessa equação? Lo mismo que enlace abierto. Oi? Lo mismo que sería en enlace abierto. Los Esta BI. ecuación. Então, se para K igual a 0, BI. o lugar das raízes empieza em BI, menos BI, sim? Que são os polos do sistema. Agora quero vocês verem algo. O que passa quando K vai para o infinito? O que passa quando K vai para o infinito? Limite quando K vai para o infinito. Hacia infinito. Isso deveria ir para o infinito, pero aqui tenho que tender a 0, não? Sí. Ui, e como hago que esse aqui é infinito e acá é 0? Como hago que isso quede, na verdade, que isso dê 0 e não infinito? Quando K vai para infinito, o que deveria ter acá? Quando K vai para infinito, para isso de 0, esse término deveria ir para onde? Para menos 1, não? De alguma forma, sim ou não? 1 mais Menos K. 1 sería. Espera. Oi? No, sí, eso. Que eso tendría que ser menos 1. Deveria tender esse limite a menos 1, não? Então, o que posso fazer acá para resolvê-lo? Nota que K vai ser igual a quê? Eu poderia resolver isso e poderia ser K vezes o produto de S mais a N. Ai. Isso tem que ser igual a quanto? A menos 1 vezes o produto de N S mais BM. Sim? Tá claro? Sim? Tá? E isso também poderia ficar que K igual a menos
Pn S más Bm com S más An. Sim? Então, se K vai para infinito, o que implica K? Que se mi zero vá para onde? Se mi polo vá para N, quanto eu tenho acá? Satisfaz essa restrição? Sim ou não? Se K vai para infinito, para que isso vá para infinito, onde tenho que ter os zeros? Esses são os zeros, não? Para cero. Para zero. Então, se o que implica? Se K vai para infinito, para que isso tenha solução, fora o signo que deve ter dado pela parte de arriba, isso implica que S tem que tender a N. Sim? Ou menos a N, não? S tem que tender a menos a N. E quem é menos a N? São os zeros, porque os zeros de laço aberto são qual? Perdão. Os zeros de laço aberto são qual? Eu só subo N. Menos a N. Sim? Então, se que demonstramos acá? Que meu lugar geométrico das raízes empieza onde? Empieza quando K igual a zero nos polos, e quando K vai para infinito, termina onde? Nos zeros. Professora, meu sistema não tem zero. Se não tem zero, isso é uno, não? Sim? Então, se K vai para infinito, para que isso solução, para onde tem que ir os polos? Para infinito. Para O sea, infinito. perdón, Para infinito, tá? Então, quando K vai para infinito, o final da trajetória, o fim vai para zeros ou para infinito. Sim? E isso simplesmente é para poder satisfazer a equação característica. Tá claro isso? Profesora, a mí me queda una duda con el tema del 1. Eso de la ecuación característica está dado por el módulo especialmente, ¿cierto? Não, acá eu estou resolvendo a equação característica, não o módulo. ¿Te acuerdas que a equação No, por eso, característica pero eso quería saber de dónde sacaba esa ecuación característica. da função de transferência? Vou deixar de compartilhar essa. Sim? E vou compartilhar de novo a pantalla essa. Tá? Então, acá, um sistema, essa é a minha função. Qual é a função de laço aberto para esse sistema? Aqui. Qual é a função de laço aberto para esse sistema? Ya. É de S a de S. Em laço cerrado, qual vai ser a função? Simplesmente da álgebra de bloco, diagrama de bloco, vou ter essa expressão. Claro. Tá claro? Sim? E aqui vem, Sí, e onde sí. são os polos da equação característica? Ya, Tá? perfecto. Bien? Então, aí chegamos a esse. Então, eu creio que nada tem dúvida aqui que o início da trajetória empieza nos polos em laço aberto e terminam em los zeros ou infinito. Nesse caso aqui, quantos zeros tenho? Aqui, quantos zeros tenho nesse caso? Hã? Quantos zeros tenho? Aqui eu tenho 2 polos. E quantos zeros? 0 polo, né? Não tem. Sim? Então, se não tem, onde vai ser meu final de trajetória? O final de trajetória vai ser infinito. Sim? Então, o início, esse vai ser o início e esse vai ser o fim. Diga. ¿No sería menos infinito porque al lado de la ecuación característica hay un -1 y hay que hacer un menos por menos? Pode ser menos ou mais, aí vamos ver que ele vai dependendo do coisa. Sim, deveria ser um menos infinito, pero te acorda que os polos são... aí depende da... mais ou menos, porque estamos trabalhando com número complexo conjugado acá, não? Sim? Tá? Ok. O S é complexo conjugado e aí tu pode ter diferentes respostas. Sim? Tende a infinito. Para onde vai para o infinito eu aún não sei. Vamos ver depois. Sim? Então, sabemos que tem zeros para infinito. Correto? Tá? Trajetória sobre eixo real. O que é trajetória sobre eixo real? O eixo real é esse. O eixo que está cá. Esse é o eixo real. Esse é o eixo imaginário. Não? Onde eu vou ter trajetória? Sempre vou ter trajetória quando eu pego um ponto de prova. Imagina que esse é meu ponto de prova. Sim?
a derecha desse ponto de prueba, tá? A quantidade total de polos e zeros é ímpar. Então, esse ponto de prova, vou pegar esse ponto de prova aqui, tá? Esse ponto de prova, esse é o MP1. Esse ponto de prova à direita, quantos polos e zeros tenho? Quantos polos zero tenho à direita? Ninguno. Nenhum. Então, se há trajetória, No, há porque no trajetória à punto direita? Não. Vou ir passando, não tem trajetória. Se pego esse ponto de prova P2, esse ponto de prova P2, que passa? À direita desse ponto, quantos polos e zero tenho? hay dos polos que lo contienen. Não, aí um polo à direita. Ah, Esse é o polo, não? Sim? Esse era um ponto de prova. Então, se entre Ah, P12 e o polo, há trajetória, sim? E vou seguindo, e vou chegar à conclusão que vai ter trajetória entre -4 e 0. Tá claro? Sim? Então, vou ter trajetória quando o número de polos e zero à minha direita de qualquer ponto é ímpar. Tá correto? Então, se, por exemplo, à esquerda de -4, eu tenho trajetória ou não? Se eu tenho um ponto aqui, eu vou ter trajetória? No, profe. Não, não tenho trajetória. Então, de -4 a menos infinito, tenho trajetória? Não. De 0 a menos infinito, tenho trajetória? Não. Só conta os polos e zeros que estão sobre este real. Se eu tenho um polo complexo conjugado, esse não conta para esse cálculo. Correto? Tá? Então, por aqui estamos bem? Alguma dúvida com isso? Então, o que me diz acá? Que eu tenho uma ganância K, que quando eu vou aumentando, eu tenho um polo que está em -3, um polo que está em -1, em 0, pero eu não tenho com uma ganância K um polo que vai estar em 1, ou um polo que vai estar em -5, que é puramente real. Tá claro? Isso em laço cerrado, para o sistema em laço cerrado. Bem? Agora vamos ver a ubicação de los zeros infinito, que era a pergunta que estava me fazendo. Quantos zeros no infinito eu tenho para esse sistema? Tá? Quando o lugar geométrico das raízes tende ao infinito, ou seja, S tende ao infinito, lo hace em forma assintótica, em linha reta. Relembra o cálculo 1? Que é uma assíntota? Que é uma assíntota? Alô? Nari? es como un valor al que tiende la función, pero que nunca va a alcanzar. Que tende a função e não necessariamente vai tocar esse valor, sim? Então, o número de assíntotas que tenho acá é o número de polos menos o número de zero. Para esse exemplo, vamos calcular o número de assíntotas. Vou usar essa coisa. O número de assíntotas para esse exemplo vai ser igual a quanto? Quantos polos tenho? 2. Tenho 2 polos. E quantos zero tenho? 0. 0. Então, o número de assíntota acá vai ser quanto? 2. Tenho 2 assíntotas, ou seja, eu vou para infinito, quando S vai para infinito, em 2 pontos, sim? Tá? Esse é o número de polos menos o número de zero. Qual é o centroide? Recordam que a assíntota tem uma centroide? Sim? Que é a centroide de uma assíntota? É o ponto da onde eu vejo o ângulo que vai a partir minha assíntota. O centroide da assíntota não necessariamente hace parte do lugar geométrico das raízes, tá claro? Então, mi centroide da assíntota cá vai ser o quê? Somatório dos polos menos o somatório do zero dividido por número de polos menos número de zero, sim? Qual é o somatório dos polos? Quais são meus polos? Meus polos são 0 menos 4. 0 menos 4. Tenho 0? Não. Dividido por quanto? 2, não? Número de polo menos número de 0 é 12. Então, a centroide da minha assíntota vai estar em -2. Tá correto?
Essa centroide não necessita pertencer ao lugar geométrico das raízes. É um ponto onde partem as assíntotas. Tenham isso claro. Correto? Sim? Tá? E o ângulo das assíntotas? Qual é o ângulo das assíntotas? O ângulo das assíntotas, estou fazendo tudo isso para o mesmo exemplo. É mais ou menos 180 dos K dividido por NP menos 0. O valor de K aqui, vocês podem elegir o que queira. Se quer o 0, o 1, dá o mesmo. Vou considerar aqui K igual a 0, tá? Então, isso vai me dar mais ou menos 180 dividido por quanto? NP menos NZ. Quanto me dá isso? 2, não? Então, isso é igual a 90. Mais ou menos 90. Então, o que me implica isso? Vamos voltar para o nosso gráfico aqui. Peguem esses valores. Vou ter quantas assíntotas? Quantas assíntotas tenho? 2. 2. Qual é o centroide da assíntota? Menos 2. Menos 2. Qual é o centroide da assíntota? E menos 2. Qual é o ângulo da assíntota? Mais ou menos 90. Correto? Vamos, então, ir para a anterior. Opa. Eu vou prévio. Acá. Então, vamos aqui que estamos deburrando o nosso lugar geométrico. Então, que cheguei? Tenho 2 assíntotas. E qual é o meu centroide de assíntota? Vou ser de outra color para que vocês vejam que esse não pertence ao lugar geométrico. Qual é o centroide da assíntota? O centroide da assíntota é em menos 2. Tá claro? Sim? A assíntota vai partir em menos 2. E quantas assíntotas partem? 2. Com que ângulo? 90 menos 90. Mais ou menos 90, não, Gonçalo? Então, mais 90, sim? Aqui ficou meio malo aqui, e menos 90. Então, aqui eu tenho ângulo de mais 90, ou seja, eu vou ter uma assíntota que siga assim, imaginem que isso é uma reta e... Oi, perdão. Tá? E vai para onde isso? Para o infinito. Bem? Então, isso vai para mais infinito e menos infinito, ok? Ou seja, o S tem a parte imaginária, vai para mais infinito e para menos infinito. Sim? Profe, parece que se salió la pantalla. Saliu na pantalla? Perdão. Me avisem quando passa isso, que eu não anotei. Estão vendo? Ahora sí. Agora sim. Tá. Então, se que tenho acá vai para menos infinito e para mais infinito. Tá claro? Então, essa é a assíntota. Anota que está em amarillo, porque não necessito pertencer ao lugar geométrico. Tá? Então, isso implica que meu lugar geométrico, que é o verde, ele vai chegar a um ponto acá e vai subir e vai baixar. Vamos calcular a hora que ponto ele vai subir e vai baixar. Tá claro? Que não necessita ser o mesmo da assíntota. A assíntota é algo diferente. Bem? Sim? Então, aqui tenho o número de assíntotas. Alguma dúvida sobre isso? Não? Profe, Diga. ¿sabe que tengo la duda con el centroide? ¿Me podría explicar de nuevo el cálculo, por favor? O centroide se calcula como isso. É o somatório dos polos menos o somatório dos zeros, dividido por o número de polo menos o número de zero. Quais são os polos acá? Os polos em laço aberto. Recordem que sempre estamos sendo com a função em laço aberto. Quais são os polos da minha função? Vou copiar a função em laço aberto. Minha função em laço aberto era essa. Quais seriam os polos dessa função em laço aberto? Sería el 0 y el menos 4. Então, os polos são 0 e menos 4. E aqui eu somei, somatório dos polos. Então, seria 0 mais menos 4, menos o 0. Quantos zeros tenho? Tenho 0 nessa função? El K, pero no creo que K sea 0. Não, o K não é um 0. O K é uma constante, uma ganância. Ah, ya. Sim? Perfecto. Não há zero, sim? Os zeros são os valores no qual eu anulo o denominador. Há algum valor de S que anula o denominador? No. Não.
tá? Então, se não tenho zero, sim? Então, por isso que dá 0 menos K dividido pelo número de polos. Quantos polos tenho? 2. Quantos zeros Dos. tenho? Nenhum. Então, isso me dá o valor 2. Ah, ya. Perfecto. Tá claro? Então, menos 4 dividido por 2, menos 2. Bem? Sim? Sí, profe. Tá. Então, se sabemos que ele vai seguir para arriba e para baixo, pero não sabemos como vai hacê-lo. Vamos a descobrir como na próxima diapositiva. Pontos de quebra ou de ruptura. Quem me diz acá? É super básico. Hã? Alguma pergunta? Disculpe, sí, Diga. tengo una consulta. Desde el centroide se mide el ángulo a la derecha, como si fuera el eje Sí. X. Sim, sim, sim. A la derecha e aí mais 90 e menos 90. Tá? Pero si fueran 30 grados más menos 30 sería un cono mirando hacia la derecha. Exatamente. Uhum. Sempre o ângulo... Ai, desculpa que às vezes me perdo aqui. Sempre o ângulo vai ser nesse sentido. Tá? Em relação ao eixo real para la asíntota, não? É isso a pergunta, Nicolás? Era Nicolás, Sí. não? Sim? Sí, Bien. sí. Pero sempre em relação ao eixo real, nesse caso. Tá? Bien. Que vamos fazer? Tá. Ponto de quebra ou de ruptura. Ponto de quebre é o ponto da onde o lugar das raízes sai do eixo real, tá? E às vezes eu posso ter também um ponto de entrada. O ponto de entrada é quando eu deixo de ter os polos complexo conjugado e agora tenho polos apenas reais, sim? Pero aqui, então, seria ponto de quebra ou ruptura que vamos chamar de SQ, tá? Então, sempre quando tenho uma trajetória entre 10 polos, tenho que ter um ponto de quebre, porque um polo não atrai outro polo, sim? Se tenho uma trajetória entre 2 polos reais, o que tenho que fazer aí? Em algum momento, esses polos têm que sair e transformar-se em complexo conjugado, correto? E ir ou para o infinito ou ir buscar o zero correspondente. Entendem isso? Sim? Tá? E o mesmo passa quando tenho 2 zeros. Quando tenho 2 zeros, implica que, em algum momento, os polos eram imaginários e se tornaram reais. E aí um ponto de ruptura e, na verdade, um ponto de entrada, não? Tá? E aqui o procedimento para determinar o ponto de quebre. Nota, vocês não têm que memorizar esses pontos, vocês têm que anotar para poder usá-los, pero não há que memorizar nada, correto? Da equação de característica despejar K. Então, vamos ver. Qual era a nossa equação característica? Nossa equação característica era o S ao quadrado mais 4S mais K igual a zero. Estão todos de acordo que era essa? Sim? Se não estão de acordo, façam a conta. 1K, S mais 4, isso igual a zero. Tá bem? Sim? Vai me dar essa expressão. Aqui despejo K. Nesse caso é sencillo, não? K vai me dar igual a quanto? Menos S ao quadrado, menos 4S. Tá bem? Sim? Então, aqui, Sim. isso é o ponto I. Da equação característica, despejar K. Então, aqui eu vou ter que K é igual a menos S ao quadrado, menos 4S. Tá? Derivar uma vez com respeito a S e igualar zero a resultante. Então, aqui eu vou fazer o passo 2, que é o quê? Derivar K em relação a S. Isso vai me dar o quê? Quem me dá isso? Derivem, Menos por 2S, favor. 4. Hã? Menos 2S, menos 4. Menos 4. Sim? O que tenho que fazer aqui? E aqui tenho, então, que aqui a resultante, a derivada de K, em relação a S, é menos 2S menos 4. E o ponto 3, que deveria ser? Obter as raízes da equação. O que é obter as raízes? Igualar a cero la derivada. Igualar a zero. Então, aqui eu vou ter menos 2S menos 4 igual a zero. Isso vai me implicar o quê? S vai ser igual a 4 dividido por menos 2, que vai ser igual a menos 2, tá? Então, o SQ, ou ponto de quebre, é igual a menos 2. Professora, deu o mesmo valor
de la assíntota. Coincidência nesse caso que tenho 2 polos. Não sempre passa isso. Quando tenho 2 polos, passa, correto? Pero quando tenho 3 polos ou quando tenho polos e zeros, isso não é verdade. Tá claro? Então, ponto de quebre aqui é -2. Correto? Tá? Que implica o ponto de quebre? Que é o ponto de quebre? Vamos voltar, então, para mi ponto. Então, qual é o ponto de quebre? Vou botar aqui, mi ponto de quebre é... Então, se vocês têm o ponto de quebre, vocês podem calcular a ganância de quebre. Como eu calculo a ganância de quebre? Alguém pode me dizer isso? Reemplazando el punto de quiebre en la Reemplaçando. ecuación Qual é a característica. ganância de quebre? A ganância de quebre vai ser o valor da minha função de transferência da equação característica, S² mais 4S mais K igual a 0, quando S igual a S igual a SQ, não? Que no caso aqui é -2, correto? Ao substituir aqui, vocês vão ter o valor de K, que me dá solução a essa equação. Tá claro? Sim? E aqui podem calcular, isso vai me dar quanto? Deveria dar -4, não? É isso, não? Sim? Dá 4, 8, sim. -8 mais 4 dá 4, tá? Então, aqui eu vou ter que K igual a 4, tá? Essa é a ganância de quebre, que é 4. Bem? Pero o que implica esse ponto de quebre? Implica que eu vou seguir a minha pendente com ângulo 90, não? Então, o que vai fazer aqui, quando chego em SQ, que deveria ser meu lugar geométrico? Para mais infinito, como vai? Seguindo a assíntota, tá? No caso aqui, como o ângulo é 90, ele vai seguir justo em cima da assíntota. Tá claro? Saiu de novo, não? Sí. Sim, algo aperto aqui quando estou explicando. Agora vou ver, não? Tá? Então, se em SQ eu vou seguir em verde e vou seguir a assíntota. Justo aqui como é 90, vai dar justo em cima da assíntota. Já descobri que passa. Quando vou muito para arriba, estou apertando deixa de compartilhar. Tá? E o mesmo para baixo, não? Quando vai para menos infinito, tenho acá. Então, que tenho aqui? O valor de K igual a 0 vai para cá, viene, quando K vai aumentando, o que passa? Vou chegar até o ponto de quebre, e no ponto de quebre vou seguir com o ângulo de 90, minha assíntota vai para mais ou menos infinito. Tá claro? E aqui teria como dibujado o lugar geométrico das raízes. Alguma dúvida ou consulta? É o mesmo que havíamos dibujado antes? O que creem ustedes? Profe, yo no entendí de qué sirve el K sub Q. O SQ ou o K sub Q? El K sub Q. O K sub Q é simplesmente a ganância no ponto de quebre. Para cada ponto acá, se eu pego um ponto acá, eu posso calcular a ganância, não? Sim? Claro. O valor de K. Então, se para cada ponto eu tenho uma dada ganância. E aqui o que eu estou me dizendo é que no SQ, eu tenho o K desse ponto de quebre que é igual a -4. Calculei, simplesmente calculei. Tá? Como aqui, com ponto -4 e 0, K igual a 0, e assim sucessivamente eu posso calcular a ganância. Correto? Na verdade, a hora para ti, para dibujar o lugar geométrico, não te serve de nada, a menos que tu queira, e o que te serve aqui é apenas saber a ganância nesse ponto. Não sei se essa era a tua pergunta, não? Porque aqui é justo o que está aqui, ganância de quebre. É o valor de K em um ponto de quebre. Se obtém utilizando a condição de Magnus. Ganância crítica. O que é ganância crítica, recordam? O que é ganância crítica? Vocês já deviam ter visto isso. O que é ganância crítica? Cuando la K es superior a la ganancia crítica, el sistema se vuelve inestable. Se volve inestável. É justo o limite de estabilidade. Então, a ganância crítica, se nós outros teníamos, nesse caso não tem, é justo a ganância quando o meu lugar geométrico das raízes, por exemplo, se eu tenho um lugar geométrico dessa forma, tá? Esse lugar vai ser algo assim, sim? Aqui não dá para ver porque está todo aqui, aqui, aqui.
Então, vou ter uma ganância crítica. E a ganância crítica é o ponto onde eu passo pelo eixo imaginário. Sim? A ganância crítica vai ser justo quando eu passo pelo eixo imaginário. Correto? E a frequência crítica é o valor do S, onde eu estou aqui na ganância crítica. Bem? Vou fazer outro exemplo, tá? Pertenência de um ponto à trajetória. Estou passando isso rápido porque vamos fazer outro exemplo para ver isso. Tá? Pertenência ao ponto da trajetória era o que já havíamos visto, o somatório de los ângulos ou de módulo. Então, é para cumprir que um ponto somatório do ângulo dos zeros ao ponto S menos os somatórios do ângulo ao ponto S, onde o ponto S é o ponto desejado, tem que ser um múltiplo de 180. Tá? Isso foi o que hicimos ayer. Isso é para comprovar se um ponto pertence ou não ao lugar geométrico. Tá? E o cálculo de K, para qualquer ponto, K é a distância de los polos a zero ou a distância dividido sobre o produto da distância de los zero a S. Isso é para ser de maneira gráfica. Correto? Bem? Alguma dúvida até aqui? Tá. Esse eu não me preocupo muito, porque recordam que eu posso ter números complexos, sim? Vou simplesmente explicar, mas não quero que vocês se preocupem com isso. Se tenho dois números complexos, necessito saber como vou sair disso. Se vou sair com ângulo assim, com ângulo assim, se vou sair para esse lado, isso vai depender da ubicação dos polos e zeros, sim? Então, aqui aí tenho que selecionar um ponto de prova cercano e calcular a distância com relação aos outros polos e zeros para ver se vai ser, então, a soma dos ângulos da 180. Não se preocupem com isso, sim? Isso é para vocês saberem que pode ser-lo, pero nós outros acá, qual é o meu objetivo? Que vocês sabem fazer lugares geométricos sencillos a la mano para sistema de primeira e segunda ordem, pero principalmente que saibam interpretar o lugar geométrico para o desenho de controladores depois. Tá claro? Sim? Tá. Quero fazer outro exemplo. Vou fazer outro exemplo. Vou colocar outro exemplo acá. Vou pegar outra pizarra. E quero que vocês desenhem o lugar geométrico. O lugar das raízes, vou colocar aqui para dizer que K é positivo, ou seja, para K maior que zero. Do seguinte sistema em laço aberto. Vou colocar aqui como função de transferência para que tenha acostumado. Eu creio que vou usar o papel porque tenho os números. Deixa eu ver aqui que eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho o papel acá. Esse eu tenho os números, sim. Vou usar essa função. Tá? Depois eu vou fazer uma com zero, sim? Tá. Quero que desenhe o lugar das raízes para esse sistema. Oi, não se vê bem, perdão. Estão vendo? Vamos fazê-lo junto. Sí, profe, se está viendo. Olá. ¿Sí se ve, profe? Sí. Se ve. S más 1. Estou usando o mesmo sistema que está na apostila pelos números, porque senão demoramos muito para esse cálculo. Correto? Sí. Sim? Tá bem. Quero desenhar o lugar geométrico das raízes para K maior que zero. O que deveriam ser o passo 1? Qual seria o passo 1? Determinar los polos en lazo abierto. Tá. Primeiro, teríamos que definir a função de transferência em laço aberto. Qual é a função de transferência em laço aberto? Antes de começar a hacerlo, o que deveríamos? Bueno. Entender nossa função, não? Qual a função de laço aberto? K por la función de transferencia que creó por HDS, que en este caso sería 1. Seria 1. Então, minha função de transferência em laço aberto vai ser essa, não? Sim? Sí, profe. Tá claro? Sí, sí. Sim? Quais são os polos dessa função? Quantos são os polos?
0, -1 y -2. Ah, quantos polos tenho? Son 3. São 3 polos, tá? Então, seria 0, -1 e -2. Todos veem isso, não? Esse sistema em laço aberto é marginalmente estável, porque tem um polo em la origem, sim? Tá? Quantos zeros tenho? No hay cero. Não há, tá? Então, tenho zeros, não há. Vou botar aqui, não há. Tá? Não há. Qual é a equação característica para esse sistema? Uno más la función de transferencia del lazo abierto. Mais 1, então seria 1 mais K, S mais 1, S mais 2, Y isso todo es igual igual a a 0. 0. A Essa é a zero. equação característica desse sistema. Tá claro? Sim? Então, aqui tenho informação. Primeira coisa que vocês têm que sacar é a informação do diagrama que está. Bem? A hora que tenho isso, que posso dizer? Uma pergunta revisando a classe anterior. Para uma entrada R e para uma saída I, se a R é do tipo escalão, como vai ser a resposta I? O erro, desculpa, como vai ser o erro? O erro em estado estacionário se eu tenho uma entrada tipo escalão para esse sistema? Imagina que o K aqui garante que o sistema seja estável. 0, profe. 0, por quê? Porque es tipo 1. Por la tablita, profe. Não pela tablita, isso não me serve. Por quê? Porque o sistema é tipo 1, ou seja, o Uno, sistema tem um correcto. integrador. Como o sistema é integrador, se entro com uma entrada escalão, como vai ser a resposta? 0. 0, tá? Aqui tudo se conecta. Necessitamos tudo isso para desenhar controladores, sim? A hora que estamos sendo analisando o sistema para depois poder atuar sobre ele. Bem? Tá. Que passo aqui? Então, passo 1. Alguém tem aí o passo 1 a mano? Querem vê-lo? Voltamos aqui para os passos. Ah, não estão vendo, não? Espera um pouquinho, vou fazer algo. Vou compartilhar todas minhas pantallas. Agora vocês... Agora estão vendo a diapositiva, sim? Sí. Tá? E agora... Ai, não sei por que me passa isso. Não me deixa sair daqui. Ah, tá. Na diapositiva, é isso que quero, sim. Então, estão vendo a diapositiva e chegamos a final de... Aqui. O que temos que ver o passo 1? Início e final de trajetória, correto? Alô? Alô? Me escutam? Ok, sí. E trajetória sobre eixo real. Peguem isso, vamos voltar então à nova função. Vamos ver aqui nossa pizarra. Tá? O que tenho que fazer acá, então? Passo 1. Início de trajetória. Onde é o início de trajetória? Onde inicia a trajetória? Son los polos con K igual 0. Quando K igual a 0, e isso me dá os polos. Sim? Então, se vou dibujar meu lugar geométrico acá, vou dibujar meu lugar geométrico acá, tá? Parte real e parte imaginária. Então, o primeiro que deveria ubicar aqui seria mis polos. Onde estão mis polos? Onde estão mis polos? Em 0, 0, sim? menos No 1. 1 y -2. Menos 1 e menos 2. Correto? Então, se eu tenho 3 polos, esse sistema é diferente do outro. O outro tinha 2 polos, esse tem 3 polos. Bem? Então, onde inicia a trajetória? Nesses pontos. Aqui inicia as trajetórias. Tá claro? Pero não sei para onde vão. Sei que aí inicia a trajetória. Tá? Onde finaliza? Início. Onde é o fim? Onde é um fim de trajetória? Ou Cuando seja, K quando K vai igual para infinito. infinito. E aqui não tenho 0. Então, isso vai dizer que o S vai tender a infinito. Infinito. Correto? Sim? Então, meu S, quando K vai para infinito, meu S final aqui vai tender a infinito. Correto? Então, meu fim de trajetória é infinito. Agora, para que ângulo vou, vamos calcular depois. Bem?
Alguém está com as fórmulas aí? Vem isso agora? Vem trajetória sobre eixo real? O que estão vendo? La pizarra. Ah, não vê a outra. Ah, eu tenho que sair, então, tenho que ficar compartilhando, não me deixa fazer o que queria. Tá. E agora, o que tenho que fazer? Ubicação de los zeros infinitos. Nota que eu vou seguir o que está dizendo aqui. E quem calcule aí, número de assíntotas, o centroide e o ângulo das assíntotas, tá? Já que eu tenho que o S tende a infinito, ele vai de forma assintótica, linha reta. Então, tem que calcular o número de assíntotas. Quantas assíntotas vou ter acá? Quantos polos tenho nesse sistema que teníamos antes? Son 3 polos. São 3 polos, sim? Então, são 3 polos e nenhum zero. Então, quantas assíntotas tenho? 3. Também aí, vem isso? Todos entendem porque o 3 acá? Estou vendo outro exemplo, não esse. Vou mudar de color acá. Tá? Sí, entiendo. Então, tenho 3 menos 0 igual a 3. Tenho, então, o número de assíntotas para esse exemplo 2 é igual a 3. Centroide da assíntota. O centroide da assíntota vai ser o quê? Somatório dos polos menos o somatório do zero. Sim? Dividido por quem? Número de polo menos número de zero. Sim? Qual é o somatório dos polos? Os polos ali são o quê? 0, menos 1, menos 2. Sim? Não tenho zeros. Dividido por quanto? Por 3. Então, qual vai ser esse valor aqui? Menos 1. Menos 1. Então, o centroide aqui vai estar justo em menos 1. Tá correto? Sim. Número de polo menos número de zero. Tá correto. Em menos 1. Então, o centroide aqui vai ser menos 1. Correto? Então, vou passar de novo para minha pizarra. Ah, e qual o ângulo? Não, vamos calcular o ângulo. O ângulo da assíntota. Qual vai ser o ângulo da assíntota? Vai ser mais ou menos 180 dividido por 3. Isso me dá quanto? Por que 3? Más o menos Número de 60. polo. Hã? Más o menos 60. Ah, mais ou menos 60, pero necessito ter 3 ângulos, não? Então, aqui fiz com K igual a 0. Agora, coloco K igual a 1. Se coloco K igual a 1, que valor me dá aqui? 120. ¿Qué? 120. Ah, no, 60. Ya, 0, 60 y 120. Esos son los ángulos. Qual é o outro valor? Seria 2 mais 1, 3 dividido por 3. O outro valor vai dar 180. Então, claro comigo, sim? Seria isso? Ou não? Menos 180. ¿Cómo llegó al 180? ¿Ah? ¿Cómo llegó al 180? ¿Reemplazó K con igual a Com 1. cuánto? Com 1. 2 vezes 1, Sería... 2. Mais 1, ya, sí, 3. sí. Dividido Sí. por 3, Sí, ahí se sale los tres, claro. Tiene toda la mais ou razón. menos 180. Aqui pode ser mais 180. Então, o ângulo da cinta você mais ou menos 60 e mais 180. Tá de claro? Aqui foi quando K igual a 0 e aqui quando K igual a 1. Tá bem? Sim? Sí, profe. Diga. No, sí, sí, sí. Tá bem? Tá. Voltamos lá pizarra, perdão. É melhor ser em classe isso, né? Profe, si son 3 asíntotas, ¿no deberían ser triángulos? E quantos ângulos tenho acá? Ai, desculpa, deixa de compartilhar. É que quando me saco de uma, me passa para outra. Quantos ângulos tenho acá? Mais ou São menos 3. 180, 60, quantos ângulos há? 2, más 60 y menos 60. Tá, e mais 180? Ahí está el tercero, pero ¿cómo sabemos que es más 180 y no menos 180? Dá lo mesmo, coloca menos 180, tem que dar lo mesmo. Mais ou menos 180 não me dá no mesmo ponto? Imagina que eu tenho uma reta cá, aqui é o ponto menos 1. Se calculo mais 180, seria aqui, não? Nessa direção. Sim? Agora, se calculo claro. menos 180, onde estou? En el mismo punto. É no mesmo ponto. Dá no mesmo. Hã? Tá claro? Yeah? Então, aí não Sim, há profe. problema.
profe, pero no sé, en mi cabeza es como el rango, porque un ángulo abarca una cierta área, por así decirlo, angular. Uhum. Entonces, para cada K o para cada asíntota debería tener un rango. Entonces, para cada K tengo un más menos, un ángulo que va desde más menos 180 grados. Não, El não, não, não. otro, Aqui é o ângulo preciso. O valor do ângulo é 180. O valor do ângulo de tua assíntota, porque tu está calculando a assíntota. E quem me diz acá, no ponto -1, eu vou ter uma assíntota. Ai, desculpa. No ponto -1, eu vou ter uma assíntota que sai dessa assíntota com ângulo de 180. Vou ter outra assíntota que sai com ângulo de 60 e menos 60. Tá claro? ok, gracias. So, Olá? É que não vê vocês, não sei se vocês entenderam ou não. Tá bem? Sim? Continuamos? Estou online ainda ou não? Não sei, me responda. Vou ser assim toda de outra color, vamos ser... Oi? Continua. Continuo. Então, aqui é meu ponto de quebra, justo de um polo, que não é coincidência. Então, aqui eu vou ter esse meu -1 aqui, também é mi sigma, sim? E tenho 3 assíntotas. Uma assíntota vai sair com que ângulo? Com que ângulo? 60, não? Então, imagino que aqui tenho mais 60, aqui tenho menos 60, então, de acordo... E o outro vai sair com 180. Nota que o naranja aqui não pertence ao lugar geométrico, sim? Simplesmente está me dizendo que um polo vai ir para o infinito com esse ângulo, ou seja, vai para menos infinito real, e outro polo vai para mais ou menos infinito como complexo conjugado. Vem isso? Sim? Alô? Tá claro? E aqui calculei mi assíntota. Nota que não necessita pertencer ao lugar geométrico, mas pode pertencer, tá? O naranja não pertence ao lugar geométrico. Voltamos ao rosado. O que tenho que calcular agora? Tá? Calculei a ubicação dos zeros no infinito. Então, calculei a ubicação. Aqui, ubicação. Zeros em infinito. Sim? E agora, o que devo calcular? Estou fazendo o passo 4, pontos de quebre. Sim? O que seria o ponto de quebre? Ah, não. Não, me olvidei. Antes, trajetória sobre o eixo real. Quem me diz a trajetória sobre o eixo real? Me passou essa parte, nada me acordou. Deveria ter isto antes. Onde está a trajetória sobre o eixo real? Tenho trajetória de 0 a mais infinito? Sim ou não? Recorda, não, porque o número de polos de zeros acá é par, sim? Claro. Tenho trajetória entre -1 e 0? Sim. O número de polos aqui, qualquer número à direita de -1 é 1, um polo. Então, se há trajetória acá, tá? Em rosado aqui é onde há trajetória. Sim? Há trajetória entre -2 e -1? Sí. No, Quantos polos tenho à direita? 1, 2. 2. Seria par. Então, não há trajetória. Então, se onde há trajetória? Há trajetória de menos infinito a -2? Tampoco. Quantos polos tenho à direita? Ah, 1, 3. 2, 3. Então, aqui, há trajetória. Justo, qual é o polo que vai para menos infinito acá? Real. O -2. Sim? -2, claro. Aqui está claro que o -2, quando K aumenta, ele vai para onde? Para infinito. Sim? Tá? Ah, E agora, o que ya. temos que saber? Entre o polo -1 e 0, entre dois polos, há um ponto de quebre? Sim. O que tenho que calcular agora? O ponto La de derivada. quebre. Sim? Vou ser rápido, porque já sei que estamos no horário.
E como calculo o ponto de quebre? Da equação característica, desperramos K, sim? Claro. Então, da equação característica que tenho aqui, desperro K, e isso eu vou colocar o que já tenho aqui. Vai me dar que K igual a menos S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 2S. Tá claro? Então, o ponto de quebre vai ser qual? Tenho que, agora, derivar K em relação a S. Sim? E ao derivar K em relação a S, tá? Isso vai dar essa equação. Menos 3 S ao quadrado mais 6S mais 2. Sim? Sai diretamente da cá, não? Sim? E isso tenho que igualar a zero. Bem? Se igualo isso a zero, essa é uma equação de segundo grado, não? Tá claro? Sim? Ao resolver essa equação de segundo grado, vou ter aqui que vai me dar K igual a menos 0,42. Vou botar só um número, tá? Opa, não é K. Perdão. Às vezes hago muito rápido. Aqui não dá K, né? Porque eu estou resolvendo para quem? Para S. Então, aqui vai me dar S igual a 0,422 e S igual a menos 1,57. Ai, professora, me deu 2 números, que hago? Quantos pontos de quebre tem esse sistema? 1 ou 2? 2. Será que tem 2? Onde tenho trajetória entre 2 polos? Onde Del há menos 1 al trajetória? 0. Entre menos 1 e 0. Há trajetória entre menos 1 e menos 2? No. Não. Não há um valor de K onde o polo seja menos 1,5, por exemplo. Não há, sim? Vocês podem calcular aqui, nunca vão encontrar um valor de K no qual essa equação característica, o S vale 1,5 com K positivo. Sim? Então, esse ponto não me serve, menos 1,57 não me serve, porque não pertence ao lugar geométrico. Sim? Então, o meu ponto de quebre, aqui tem um menos, desculpa, tá? Meu ponto de quebre seria o quê? Desculpa, tem um menos. Menos 0,42, que seria um valor que estaria por aqui. Tá? Então, esse é meu ponto de quebre. Tá claro? Agora, quem me diz acá que a partir desse ponto de quebre, meus polos vão ser complexo conjugado? E como eles vão sair da cá? Com que ângulo? Con 90 tienen que salir. Não, porque eles têm que seguir essa assíntota naranja. Então, como eles vão ir? Para seguir a assíntota. Correto? Tá claro? Ya. Para isso serve minha assíntota. Por isso é que queria ser esse exemplo. Bien? Profe, Diga. ¿sabe que me quedó la consulta del 180 grados? Sim? Claro, colocó el 60 grados y el menos 60 grados, pero el 180... Tá cá? É essa naranjita aqui, ó. Opa, estava sendo... ¿de toda la recta real? É a reta real indo mais 80, mais 180 por arriba, não? Partindo do menos 1 no mais 180. Essa é minha assíntota. A reta real de menos 1 até menos infinito é minha assíntota. Isso implica que esse polo menos 2 vai seguir acá, e justo em arriba. Sim? Quando dá mais 180 ou mais 90, em general, o polo vai seguir a reta, não? A assíntota é sobre... A curva está sobre, tá? Então, o polo menos 2 acá, mi polo menos 2 vai para menos infinito com uma assíntota de menos 180. Sim? Sim. Tá claro? E aqui, esses vão assim. Bem? E agora cá eu tenho um ponto importante. Que ponto importante é esse? Eu tenho um ponto acá que implica o quê? Eu tenho uma ganância K, que a partir dessa ganância, quando K é maior que esse KC, que essa é a ganância crítica, meu sistema é estável ou inestável? Estable, está al límite.
Está justo no limite. Ou seja, eu posso dizer para todo K menor que KC, sistema estável. Estable. Sim? Para todo K maior que KC, o sistema é inestável. Inestable. Todos veem isso? Sim? E quanto maior o K, mais oscilatório, mais rápido, assim, o sistema vai ser inestável, não importa assim. Tá? Então, aí o limite da estabilidade é K. E o que passa com K igual a KC? Meu sistema tem dois polos complexos conjugados puro. Isso implica que meu sistema é oscilatório. Sim? Tá? É oscilatório constante. Sim? Meu sistema vai ficar oscilando com uma dada frequência. Correto? Então, se que de você aqui calcular essa ganância crítica. Como calculo a ganância crítica? Hacemos hoje ou quedamos para a próxima classe? O que prefere? Oh, no sé qué dicen los chiquillos. É que eu não sei quantos chiquilhos tem aí, não sei mais, não vejo quantos tem. Porque já passamos do horário, sim? Ou melhor, le dejo como tarefa que hagam isso, pero quero também, calculem a ganância crítica, que damos para a próxima classe, é critério de Hut, é aplicar critério de Hut. Tá? Bem? É difícil traçar o lugar geométrico das raízes? Hay que ser ordenado más que nada. Eso. Tem que es ser un ordenado. procedimiento. Aqui, desculpa. Hay que seguir as regras, não? Hay que seguir as regras. Quero que vocês vejam algo que eu puse na página do curso. Deixa eu abrir aqui a página do curso. Está aqui com pantalla. Compartilhar. Estão compartilhando. Ai, perdão, porque aí comparto isso, não me deixa fazer mais nada que não vê isso. Tá? Quero compartilhar algo rapidito para terminar aqui da página do curso. Tá. Perdão. Acá na página do curso tá os vídeos do semestre, tá o texto e tá a atividade de apropriação. O que tenho acá? Notem que tenho 1, 2, 3, 4, 5 lugares geométricos que pedi que vocês disseram. Recomendo que lo hagam. Notem que abaixo a função... Qual é a diferença acá? Tenho os mesmos polos, 0 e 4, que já trabalhamos, e depois agrego zeros e agrego polos. Sim? E a ideia aqui é que vocês possam ver a diferença que há desse sistema quando hacem o lugar geométrico. O que passa quando agrego um polo ou agrego um zero? Tá? E aí, em vista disso, identificar quando C é estável, tenha sobrepasso, e qual é a influência de adicionar um zero ou um polo. Recomendo que hagam a mano uma vez e podem depois corroborar o resultado usando RLocus de MATLAB. Bem? Sim? Sobre isso é a última pergunta do trabalho que vocês devem entregar no próximo viernes, da etapa 1. Sim? E com isso, o lugar geométrico terminaríamos. Vou continuar trabalhando com lugar geométrico na próxima semana. Tá? Vamos a ver mais detalhes, vamos a entender um pouco mais. Pero a ideia é que vocês possam revisar esses conceitos. No último, se não podem fazê-lo na mano, porque não sei, hagam com MATLAB para ver como se comporta cada um do sistema. Tá? Bem? Bem? Consultas? Dúvidas? Profe, creo que se le fue la señal. Sí, me cortó. Y ahora, ¿no escucharon? ¿Qué no escucharon? ¿Nada? Ok. La parte, lo que profe, estamos en viendo. donde decía que tenemos que hacer la actividad y dijo que eso iba a ser parte de lo que se iba a entregar el 14 y hasta ahí Não, no. essa não é parte do 14. A pergunta do 14 já está. O que eu digo é que para ser a última pergunta do informe, vocês necessitam entender o lugar geométrico das raízes. As últimas 2 perguntas. Ah, claro. Tá? Não okay, é que tem que entregar esse exercício. Esse exercício é voluntário, pero recomendo que lo hagam. Lo último, simulem em MATLAB. Sim? Para que possam entender. Vocês vão observar que o lugar das raízes se repite. Ou seja, se eu tenho um polo e 2 zero, ou se eu tenho 2 polos e 2 zero,
a forma do lugar das raízes se mantém sempre similar. Pero quero que vocês entendam isso. Bien? Sim? Na próxima classe terminamos esse exercício. Esse exercício está também no manual do curso. Sim? E aí vemos, então, se depois outros pontos que temos que ver de lugar geométrico. Dúvidas, consultas? Profesora, Siga, una Nicolás. consulta básica. ¿Por qué cuando analizamos en lazo abierto consideramos HDS dentro de la función? Multiplicamos HDS. Porque estamos Es el encoder, ¿no? considerando a função de laço aberto. Te acorda que ayer abri o laço? Sí, sí. Não é de trajetória pero direta, não estamos considerando aí apenas. Então, se na verdade, como eu estou considerando, o laço aberto é como tu abrir o laço. Então, se o sensor tem dinâmica, incorpora também a planta. el tema está en que se define el punto, el nodo, como Y de S sobre R de S, y al estirar ese lazo de retroalimentación, no estaría utilizando justamente ese nodo, estaría moviéndome de nodo, por así decirlo. De Y Sim, tu de está S a... considerando agora o nodo, I barra. Seria um novo nodo. Seria um I barra, que é o AT de S vezes o I de S, vezes a salida. Não sei se eu estou entendendo o que está falando, não? Sí, sí, sí entiendo. Pero Sí. es lo que se usa, así que Não, sim, é porque daí o que hablam na literatura, Nicolás, a anotação é a função de transferência de trajetória direta, e a trajetória direta é essa que sale onde está IS e E de S, sim? Tá? Que não tem a retroalimentação. E a trajetória quando considera a AT de S. Em geral, se o sensor não tem dinâmica, a dinâmica é 1. Então, você não vai... são iguais, não? Mas em caso que tenha dinâmica, sim. E para essa análise, principalmente, porque estamos vendo os polos da equação característica, e os polos da equação característica dependem dessa função de laço aberto, tá? Não sei se te nota isso. É como uma anotação. sí, lo preguntaba porque en mi preinforme consideramos HDS distinto de 1. Ah, ok. Então, se em tu caso, tu vai ter que colocar isso dentro, quando hace análise do lugar geométrico, vai ter que analisar isso. Gracias. Tá? Sim. Aí tu pode considerar a planta só, porque aí tu pode fazer análise e interpretar quando pedimos, por exemplo, a simulação do sistema. É o sistema, sem o atuador. A menos que, agora, se tu considera o sensor como parte do sistema, aí tem que considerá-lo também para analisar os polos e zeros. Uhum. Profe, ¿Aló? sabe que tengo una consulta, pero no es con respecto de la clase, es con respecto a la etapa 1. Ok. Se supone que tenemos que hacerlo en formato tesis, ¿cierto? ¿Esta Sí. parte? Sim, Da etapa 1? na verdade, ya. todos vocês já me entregaram nesse formato. Não teve nada que não me entregou nesse formato. O Eu sea, não es vi que o yo le tuyo. entregué, o sea, por ejemplo, el preinforme. ¿Perdón? Vocês me No te entregaram, entendí. nesse que estava o modelo de tese já, não? O sea, no era modelo de tesis, era un como report, pero... Porque lo que pasa es que estuve mirando, también tenía una confusión porque estuve mirando la tesis que usted me recomendó de Lausach y decía que tenía que cumplir como ciertos márgenes, como que la Não, parte não estamos mirando isso em detalhe, não estamos mirando. ya, Tá? ok. Não vamos entrar nesse detalhe. O que queremos acá é que vocês se acostumbrem a utilizar um formato que seria ter uma introdução, um abstract, fazer conclusões, colocar ordenado a informação. ¿Está bien? Entonces, el formato que le entregamos de preinforme serviría para el desarrollo de la etapa. Sí, pero si tú usas látex, lo único que tienes que hacer es cambiar tu template. No es mucho complicado, lo que pasa porque es el que template de látex está listo. Claro, era eso. Claro, sí, eso es por eso. Lo que pasa es que encontré un template de tesis de Lausach
pero no tenía como lo que me decía el PDF que me recomendó, lo que hablaba de los márgenes y cómo ese tipo de cosas. No era ¿Entiendes? eso. O que queria era que tu ¿cómo usasse o me dice que no template. O que importa? queria era que usasse o template que estava lá. Ah, ya. Não, usa o template ya, ok. diretamente, sim? Aí não é problema. A Ya. vantagem de vocês Profe, usar o template da USAT é que já estão se acostumbrando quando forem a hacer a memória. sí, pues sí. Essa é a Profe, vantagem. lo otro es que, ¿sabe qué? Con respecto al, ¿se acuerda que ayer había hablado del tema de los controles? Uhum. Bueno, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en donde varias gente como que comentó que le gustaría que los controles fueran asíncronos. No sé si podría existir esa posibilidad. Tem alguns que são assíncronos, pero eu necessito fazer ao menos 1 ou 2 síncronos, pero daí coordenamos, ok? Recuerden ya, ok. que a nota de um controle se desconsidera. ¿La nota de un control se quita? Sim, porque se hago 4 controles, se considera a nota de 3, Ah, ya, ok. tá? Ya. Então, aí teria ao menos que venir em um controle síncrono. Ao menos necessito fazer 1. 2, na Ah, ya, verdade. ok. Minha ideia é que tengamos 2 síncronos, correto? Tá? Ok, gracias. Sí, porque senão não temos nenhuma avaliação síncrona no curso, é um pouco... Hay que tener Es que algo para al menos avisar a eso. la gente más que nada, porque habían algunos que me decían que trabajaban, entonces supongo que si en el caso de que lo dejara síncrono, tendría que igual como avisarles con tiempo, ¿no? Sim, sim, sim. Na próxima semana eu lhe aviso quando vai ser a fecha do primeiro controle que vamos fazer. Ah, ya. Ya, Ok? gracias, profe. Tá? Provavelmente vai ser depois do recesso. Aí vamos ter tempo. Ah, ya. Tá? Sim? Bueno, eso. Una- era Pero mi não é nada de consulta. mais o controle. Vou deixar de gravar, Ya. porque estamos gravando para